Buenas tardes, mi nombre es Larissa Carvalho dos Santos, com matrícula 22718. Soy del grupo P2 y voy a hablar de acidente cerebrovascular de tipo isquémico. Una introducción. Bueno, un ataque cerebral es una emergencia médica, que hay dos tipos, o isquêmico e hemorrágico. O ataque cerebral isquêmico é o tipo mais comum. Em geral, é causado por um coágulo sanguíneo que bloqueia ou tapa um vaso sanguíneo em o cérebro. Esto evita que a sangre flua hasta este órgano. Em questão de minutos, as células do cérebro começam a morir. Outra causa é a estenose ou estrechamento arterial. Esto pode suceder devido a la arteriosclerose, que é uma enfermidade em la que se acumula placa em las artérias. Os ataques isquêmicos transitórios se produzem quando a sangre não chega ao cérebro por uns instantes. Ter um ataque isquêmico transitório pode significar que você está em risco de sofrer um derrame cerebral mais grave. O acidente cerebrovascular isquêmico, conhecido como ACV, também conhecido como acidente cerebrovascular ou isquemia cerebral, é causado por la falta de sangue em uma área do cérebro devido à la obstrução de uma artéria. Quando não mata, o AVC deixa sequelas que podem ser leves e transitórias ou graves e incapacitantes. O mais frequente são as parálises em parte do corpo e problemas de visão, memória e habla. A falta de sangue que transporta oxígenos e nutrientes pode provocar a morte neuronal em umas poucas horas. Portanto, o reconhecimento de los sintomas e a rápida derivação ao hospital são atitudes fundamentais. Bueno, ahora yo voy a hablar a respecto de epidemiologia e estatística. Segundo a American Heart Association, o acidente vascular cerebral acomete 795.000 pessoas ao ano, sendo 610.000 o primeiro episódio e 185.000 ataques recorrentes. O número de mortes por ACV em 2008 em todo o mundo foi de 134.148. Em média, a cada 4 horas, o ACV resulta em um óbito. Quando contado separadamente das enfermidades cardiovasculares, o ACV ocupa a quarta causa de morte, por detrás somente de enfermidades de coração, câncer e enfermidades respiratórias crônicas. Em Brasil, foi observada queda em la mortalidade por ACV entre 1980 e 2002, de 68,2 para 40,9 pacientes por 100.000 habitantes ao ano. Esta redução espelha uma melhoria das condições de saúde pública em las últimas décadas. Em o Brasil também, o ACV foi responsável por 10% de mortes e 10% de admissões hospitalares em ano de 2005. Segundo a Sociedade Brasileira Cardiológica, no ano de 2002 a 2009, houve uma redução de taxa de mortalidade, provavelmente devido ao melhor controle de los fatores de risco e assistência básica. É também responsável de 85% de los casos de ictus. A enfermidade é a principal causa de morte e discapacidade em Brasil. A cada 6 segundos morre uma pessoa em um mundo de um derrame cerebral. É raro em los niños e afeta tanto jovens como ancianos, pero afeta em maioria os ancianos.
atinge mais pessoas de raça negra e sexo masculino, e 85% de los ACVs são de origem isquêmicos. Os seguintes são fatores de riscos modificáveis que mais contribuem ao aumento do risco de acidente cerebrovascular isquêmico. Por exemplo, hipertensão, tabaquismo, dislipidemia, diabetes, resistência à insulina, obesidade abdominal, consumo excessivo de álcool, falta de atividade física, dieta de alto risco, rica em graxas saturadas, graxas trans e calorias, estresse psicossocial, por exemplo, depressão, cardiopatias, em especial transtornos que predispõem à embolia, como, por exemplo, o infarto agudo de miocárdio, endocardite infecciosa e fibrilação auricular. Também o consumo de algumas drogas, por exemplo, cocaína e anfetaminas, hipercoagulabilidade, vasculites, uso de estrógenos exógenos. E os fatores de risco não modificáveis incluem os seguintes: acidente cerebrovascular prévio, sexo, raça, etnia, idade avançada, antecedentes familiares de acidente cerebrovascular. E as causas mais comuns de acidente cerebrovascular ou isquêmico podem se classificar como criptogênico, es decir, sin fuente cardioembólica lacunar ou arteriosclerótica clara, que é a classificação mais comum, cardioembólico e infartos lacunares, e arteriosclerose de grandes vasos, que é a quarta causa mais comum. Bueno, agora eu vou falar um pouco de fisiopatologia e anatomia. O tecido nervioso depende totalmente do aporte sanguíneo para que as células nerviosas se mantenham ativas, uma vez que não possuem reservas. A interrupção da irrigação sanguínea e consequente falta de glicose e oxígeno necessários ao metabolismo vai provocar uma diminuição ou paragem da atividade funcional na área do cérebro afetada. Se esta interrupção do aporte sanguíneo demora menos de 3 minutos, a alteração é irreversível. No entanto, se ultrapassa os 3 minutos, a alteração funcional pode ser irreversível, provocando necroses de tecido nervioso. O ACV pode ser causado por dois mecanismos distintos, por uma oclusão ou por uma hemorragia. O ACV isquêmico ocorre quando um vaso sanguíneo é bloqueado, frequentemente pela formação de uma placa aterosclerótica ou pela presença de um coágulo, que liga através da circulação de uma outra parte do corpo. A arteriosclerose produz a formação de placas e progressiva estenose do vaso. As suas sequelas são, então, estenose, ulceração das lesões arterioscleróticas e trombose. A trombose cerebral refere-se à formação ou desenvolvimento de um coágulo de sangue ou trombo em o interior das artérias cerebrais ou de seus ramos. Os trombos podem ser deslocados, viajando para outro local sob a forma de um êmbolo, de um trombo. Os trombos cerebrais são pequenas porções de matéria como trombos, tecidos, gordura, ar, bactérias ou outros corpos estranhos que são liberados na corrente sanguínea e que se deslocam hacia as artérias cerebrais, produzindo oclusão e infarto. O ACV pode ainda ocorrer por um ataque isquêmico transitório. Este refere-se à temporária interrupção do suprimento sanguíneo em o cérebro. O fluxo sanguíneo insuficiente
Em uma sola artéria cerebral, a menudo pode compensar-se com um eficiente sistema de colaterais, sobretudo entre as artérias carótidas e vertebral, através das anastomoses em o polígono de Willis, e em menor grado entre as artérias maiores que irrigam os hemisférios cerebrais. Sin embargo, as variações normais do polígono de Willis e do calibre de los diversos vasos colaterais, a arteriosclerose e outras lesões arteriais adquiridas podem interferir com o fluxo colateral, o que aumenta o risco de que o bloqueio em uma artéria provoque isquemia cerebral. É causado por la obstrução ou redução repentina do fluxo sanguíneo em uma artéria do cérebro, o que provoca a falta de circulação vascular em la região. Bueno, agora eu vou falar um pouco a respeito do quadro clínico do paciente com ACV isquêmico. Bueno, vai apresentar debilidade em um lado do corpo, né? O entumecimento, dificuldade para falar e ou compreender coisas simples, tragar, caminhar e ver, mareos também, pérdida de la fuerza en los músculos de la cara com a boca torcida. Pode ter também dificuldade para falar, pérdida de la visão, pérdida de sensibilidade em um lado do corpo. Vai ter também dolor de cabeça severo e pérdida de la coordenação motora. Transtorno sensível, transtorno de linguagem, como eu já mencionei, parálise de um lado do corpo, câmbio, né, em nível da consciência. E é importante dizer que os signos ocorrem de repente e podem ser únicos ou combinados. Bueno, agora eu vou falar um pouco a respeito de exames complementares e diagnóstico. O diagnóstico e tratamento precoces dependem da rapidez com a que o paciente acuda ao serviço de urgências qualificado para a atenção de ouvidos, o qual deve contar com personal capacitado e tomografia disponível nas 24 horas do dia, os 7 dias da semana. O tempo recomendado para o diagnóstico de um paciente com ictus, desde o ingresso ao serviço de urgência hasta a confirmação por exame de imagem, que pode ser tomografia ou ressonância magnética, deve ser de um máximo de 45 minutos. A tomografia é mais utilizada por sua rapidez e disponibilidade e ausência de contraindicações para sua realização. Também se deve realizar exames complementares, como eletrocardiograma, ecocardiograma, ecografia Doppler carotídeo, Doppler transcranial e provas de laboratório para identificar a causa da isquemia. Bueno, agora eu vou falar um pouco a respeito do tratamento. O tratamento para a limpeza das artérias consiste na administração de um tipo de medicamento tromboembolítico que dissolve o coágulo e normaliza o fluxo sanguíneo em o cérebro. Este tratamento deve aplicar-se dentro das 4 horas e 30 minutos posteriores ao início dos sintomas, aumentando assim as possibilidades de recuperação e minimizando as sequelas e a taxa de mortalidade. O fármaco também se pode injetar diretamente em o coágulo para a destruição do trombo, mediante cateterismo cerebral. O procedimento é realizado em uma sala hemodinâmica e deve realizar-se dentro das 6 horas posteriores ao início dos sintomas. Se inserta um catéter em la artéria femoral, que é ubicada em la ingle, seguindo o fluxo das artérias hasta ligar a obstrução para aplicar o medicamento. Há catéteres que podem limpar a artéria succionando ou quitando o trombo ou coágulo do interior do vaso. Em este caso, chamado terapia combinada,
o medicamento pode ou não usar-se. O tratamento com trombolítico ele é uma realidade recente, aprovado desde 1995 e é o único disponível para esse tipo de carreira. Por seus critérios de exclusão, o principal de 4 horas e 30 minutos. Só os pacientes selecionados vão receber esse tratamento. Em o mundo, o índice de pacientes que recebem esse tratamento é de 1%, então são poucos que recebem. Independente da técnica, o fator fundamental para um bom resultado é o tempo. Quanto menor seu tempo entre os sintomas e o tratamento, maiores serão as possibilidades de recuperação. A atenção brindada aos pacientes por equipe multiprofissional também vai ter um bom, são as que mais vai ter benefícios que aportam aos pacientes, né? A prevenção de complicações, como as infecções e o início de uma reabilitação precoce é o mais importante para todos os pacientes trombolizados. Bueno, agora eu vou falar um pouco de prevenção, né? Porque aproximadamente 80% dos casos de ACV poderiam ser evitados através de controle de fatores de riscos e câmbios em los hábitos de vida, né? Que são, por exemplo, o controle da hipertensão arterial, fazer um bom tratamento para diabetes, redução de los níveis de colesterol, redução do peso, né? Há que barrar de peso, práticas regulares de exercício físico, não fumar, né, não fazer uso de tabacos, e também um tratamento, né, de síndrome de apneia do sono. É muito importante também manter um acompanhamento médico regular e realizar exames de acordo com cada caso. Enfim, é isto. Graças por la atenção e espero que tenha gostado.